Um palácio brasileiro construído em grande parte com material importado. Esculturas, lustres, ornamentos, pinturas, móveis, portões e até mesmo a escada foram importados. Vinda da Alemanha, essa escada foi uma das primeiras deste tipo a serem utilizadas no Brasil. Ela foi construída em módulos pré-fabricados de ferro fundido e para o seu assentamento foi contratado o serviço do arquiteto alemão Otto Henkel, em 1864. Já em 1897, quando o palácio estava sendo preparado para receber a presidência da República, uma grande novidade conferiu um efeito impressionante à escadaria. Candelabros em forma de esculturas de figuras femininas, os quais se utilizavam de luz elétrica. Sem mencionar a claraboia, iluminada por 32 lâmpadas, presenteando a todos com luzes de cores variadas. Adivinhe, a claraboia também foi importada da Alemanha. Observe as pinturas e os detalhes arquitetônicos que acompanham a escadaria. Assim como a decoração, foram inspirados na integração entre as diversas artes. No primeiro patamar da escada, vemos as alegorias que representam a pintura e o desenho. Já no patamar final, temos os desenhos que homenageiam a arquitetura e a escultura. Este é o piso nobre, destinado a festas, recepções, cerimônias e posses. É constituído pelos mais exuberantes salões do palácio. Mas antes de seguir, daqui mesmo, do último patamar da escadaria, reserve um momento para apreciar a beleza da escultura que se encontra no nicho central da escada, no nicho vermelho. Esta Afrodite de Capua, em metal pintado de branco, é uma cópia da que está no Museu Nacional de Nápoles, na Itália. Já as cenas mitológicas dos painéis e arcos são cópias dos afrescos pintados na Vila Farnesina, em Roma, pelo artista renascentista Rafael Sanzio. No painel acima da Afrodite, temos a reprodução do Conselho dos Deuses do Olimpo. Nos arcos, podemos ver as imagens de deuses, deusas e querubins. Por sobre as alegorias, na parede do patamar final da escada, temos o painel Banquete no Olimpo. Nas laterais da escadaria, encontramos os belos vitrais que a circundam. No corredor à esquerda de quem sobe as escadas, você poderá ter uma visão melhor dos vitrais.
Nas próximas salas, poderemos continuar a observar a diversidade decorativa do palácio. Algumas aberturas para o ecletismo podem ser identificadas, como no caso das decorações dos salões que remetem a diversos estilos, veneziano, pompeano, mourisco, e que foram mantidos após a ocupação do palácio pela Presidência da República. Recomendamos que reserve atenção especial à riqueza de detalhes de cada aposento que se segue, como os detalhes dos tetos, paredes, lustres, maçanetas e pisos. Com a chegada da Presidência da República em 1867, os usos de alguns espaços do palácio foram revistos. Esta galeria de vitrais passou a ter a função de sala de visitas, com sofás e cadeiras de balanço. Completa a decoração uma tela Paisagem Crepuscular de Leste Cornélios, colocada após a reforma para sediar a presidência. Repare, sobre o aparador, o porta-cartões em porcelana da Presidência da República. Você chegou à Galeria dos Vitrais. Produzidos na Alemanha por volta de 1863, os vitrais apresentam musas e outras figuras mitológicas relacionadas com as ciências e as artes. Na época do Barão de Nova Friburgo, o espaço era utilizado como um corredor, que servia de acesso à sala da capela e aos aposentos do segundo andar, além de interligação com as escadas de serviço. Você acaba de entrar em uma capela. Por mais estranho que possa parecer, para você, visitante do século XXI, a tradição de construir capelas para o culto particular dos proprietários foi comum nas residências do Brasil colonial e mesmo durante o Império.
Geralmente as capelas ficavam localizadas dentro da área da propriedade, mas não eram vinculadas ao corpo da residência. No Palácio Nova Friburgo, mesmo com todo o terreno anexo disponível, a capela foi construída no próprio corpo da casa. Isolada por uma galeria e tendo uma varanda avançando para o jardim, oferecia maior privacidade. Toda a decoração da capela remete a temas religiosos, como as reproduções da Transfiguração de Cristo, de Rafael, e da Imaculada Conceição, de Murilo. Nas paredes, cópias de obras italianas. Apesar de parecer um oratório, esse móvel é um armário-cofre. Em estilo neorrenascentista, é feito em ágata, ébano, mármore e bronze dourado. Foi ofertado por um grupo de banqueiros ingleses a um membro da família do Barão de Nova Friburgo, em 1880. Nesta capela, ocorreram cerimônias religiosas da família Clemente, com destaque para o casamento do filho mais novo do barão, Bernardo Clemente. A capela serviu também como templo para o casamento da neta do barão, com Rodolfo Dantas, cofundador do extinto Jornal do Brasil. Já no período em que o palácio serviu à presidência da República, a capela foi reservada também como um espaço de visitas particulares dos presidentes. Também aqui foi velado o corpo do presidente Afonso Pena, que governou entre 1906 e 1909, e faleceu no próprio palácio. Por ocasião da instalação da Presidência da República, foram incluídas, aqui no Salão Nobre, as armas da República, em estuque, sobre os vãos de suas portas, sendo mantidas as demais composições decorativas. Sobre a porta que liga o salão à galeria da capela, uma inscrição identifica uma restauração executada em suas pinturas laterais em 1907. O piso faz parte da decoração original do palácio. É trabalhado em marchetaria, usando 4 tons de madeira, formando losangos e flores de lis com desenhos de liras. Esse mobiliário também permanece o mesmo desde a construção do prédio, composto por banquetas e sofás, sendo que as jardineiras originais, localizadas nos intervalos das sacadas, voltadas para a Rua do Catete, foram transformadas em consoles. Este é o Salão Azul,
também chamado de salão francês, pois seu mobiliário era inspirado no gosto francês dos estilos Luís XV e Luís XVI. Originalmente, o salão possuía 3 pinturas decorativas que ocupavam toda a extensão de suas paredes, à exceção da parede voltada para a Rua do Catete. Antes da presidência da República ocupar o palácio, foram colocados espelhos sobre 2 destas pinturas, cobrindo-as totalmente. Parte do mobiliário original foi mantida pela presidência e se encontra no palácio ainda hoje. Quando a presidência ocupou o edifício, este salão foi chamado de Sala da Liberdade. Este salão servia de apoio às recepções de menor porte oferecidas no palácio. Nele, o presidente Washington Luiz, último presidente da chamada Primeira República, recebeu a visita do imperador Hirohito do Japão. Caminhe pela sala em direção ao vaso com pedestal, feito em porcelana com metal dourado. Pertenceu a Napoleão I, imperador da França. Este vaso, de 1812, pertenceu a Napoleão I. O presidente, Marechal Hermes da Fonseca, recebeu do governo da França como presente oficial em 1910, quando visitou Paris. Getúlio Vargas comprou o vaso da presidência da República e o doou ao Museu Histórico Nacional. Apenas em 1983, o vaso de Napoleão voltou ao prédio do Museu da República. Você se encontra no Salão Nobre, o principal salão do segundo andar e o maior em dimensão. Este é também o salão mais luxuoso do Palácio do Catete, onde os presidentes tomavam posse e onde aconteciam as recepções mais importantes. Na ornamentação, destacam-se cenas mitológicas e os estuques, antiga técnica de pintura em paredes, utilizando uma mistura de cal e água, representando frutos tropicais na orla do painel central do teto. Em 1938, a pintura original do teto, que representava os deuses do Olimpo, foi substituída por outra, com o mesmo tema, executada pelo pintor Armando Viana. Quanto à pintura original, informações indicam que teria sido feita pelo pintor italiano Mario Bragaldi. Estamos agora no Salão Pompeano, que tem este nome devido à sua decoração imitando as pinturas murais encontradas nas casas de Pompeia, cidade italiana submersa pelo vulcão Vesúvio no ano de 79 d.C.
A reforma para uso da Presidência da República substituiu os motivos originais do teto pelas armas da República e por datas referenciais da história do Brasil. Nela, podemos ler: 7 de setembro de 1822, data da proclamação da independência do Brasil pelo imperador Dom Pedro I. 13 de maio de 1888, data da abolição da escravatura promulgada pela princesa Isabel. 15 de novembro de 1889, proclamação da República, com efetiva participação de Marechal Deodoro da Fonseca. Podemos ver ainda no teto a referência a 21 de abril de 1500 como data do descobrimento do Brasil. No entanto, hoje em dia esta data é convencionada como 22 de abril do ano de 1500, com o descobrimento creditado a Pedro Álvares Cabral. O salão mantém ainda parte do seu mobiliário original, composto por sofás e tamboretes dourados com assento em couro onde sobressai o tom vermelho. Chegamos ao Salão Amarelo, ou Salão Veneziano, como era conhecido originalmente. Lembra-se que falamos das influências italianas na arquitetura do palácio? Aqui, nesta sala, podemos perceber inspirações advindas dos palácios da cidade de Veneza na ornamentação e no mobiliário. Passou a ser chamado de Salão Amarelo após a reforma dos tecidos das cortinas e do mobiliário, realizada na primeira década do século XX, fazendo predominar no aposento a cor que lhe deu nome. O salão possuía originalmente 3 grandes espelhos em suas paredes internas e 2 menores nas paredes voltadas para a rua Silveira Martins. Um dos 3 espelhos se quebrou antes da aquisição do palácio pela Presidência da República. Em lugar de instalar um novo espelho, os artistas Antônio Parreiras e Décio Vilares, responsáveis pela parte artística da reforma de adaptação do prédio, executaram a pintura mural no local onde estaria este 3º espelho. O Salão Amarelo foi cenário de um dos grandes escândalos que o Palácio do Catete abrigou. Em 1914, às vésperas de deixar a presidência, o Marechal Hermes da Fonseca, 7º presidente da República, promove no Palácio uma recepção. Está presente a alta sociedade do Rio, além de boa parte do corpo diplomático. A noite se inicia com alguns números, onde imperava a música erudita. Tudo muito convencional e elegante. Mas a esposa do presidente, a jovem Nair de Tefé, tem uma surpresa. Para terminar a seleção musical, apanha o violão e apresenta o Corta-Jaca, tango brasileiro de autoria de Chiquinha Gonzaga. A repercussão é imediata. Os jornais comentam o sacrilégio de um tango popular ser executado no Catete. No dia seguinte, o senador Rui Barbosa, opositor de Hermes da Fonseca, comenta com ironia e indignação no Senado que o Corta-Jaca tenha sido executado com honras de Wagner.
Este é o Salão Mourisco. Nele está retratada a arte islâmica, utilizando o arabesco, unidade essencial dos seus princípios ornamentais, nas paredes e teto, com o uso de estuques. Sua ornamentação e seu mobiliário foram preservados por todo o período de ocupação da Presidência da República, sendo que o museu substituiu apenas as cortinas originais. O Salão Mourisco era o espaço destinado aos prazeres do fumo e dos jogos. Fumar havia se tornado moda na regência e no segundo reinado, e era tido como um gesto público de sociabilidade. Vale citar que, quando a presidência passou a ocupar o palácio em 1897, o excesso decorativo do Salão Mourisco limitava sua utilização em ocasiões solenes, assim como sua localização em um canto situado entre grandes salões, o veneziano, destinado às conversas e visitas, e o de banquetes, dos jantares grandiosos. O conselheiro Mairinque, último proprietário particular do palácio, levou consigo o relógio armário, adquirido pelo barão de Nova Friburgo, localizado na parede voltada para a varanda. Em 1974, o relógio foi comprado de volta do neto do conselheiro e voltou a ocupar o seu lugar original. Local para receber convidados em requintados banquetes, este salão foi utilizado tanto pelos primeiros proprietários do palácio, o barão e a baronesa de Nova Friburgo, quanto por seus ocupantes durante a presidência da República. A decoração do salão de banquetes nos remete sempre ao tema da alimentação. Repare nas pinturas de naturezas mortas, frutos, peixes e animais de caça, nas esculturas em gesso, as quais nos oferecem bebidas e alimentos, assim como nos entalhes do mobiliário. Podemos observar na pintura do teto o painel representando Diana, a deusa romana da caça. Diana, que tem como correspondente grega a deusa Ártemis, é normalmente representada como caçadora, com um arco e uma aljava, espécie de estojo utilizado para carregar flechas, e acompanhada por um cão ou um cervo. Note que, no painel,
Diana aparece rodeada por ninfas, suas companheiras. O mobiliário original do salão foi substituído pela presidência, sendo mantidas, no entanto, as suas características. Inúmeros banquetes e recepções oferecidos pela Presidência da República tiveram como cenário esse salão. A partir de 1951, passou a ser utilizado pelo presidente Getúlio Vargas também como salão de despachos e reuniões ministeriais. Inaugurado em novembro de 2007, este espaço oferece ao público um ambiente ao mesmo tempo de descanso e de contato com as notícias sobre os fatos que acontecem na República. Na sala ao fundo, você pode se informar através de jornais, noticiários televisivos e acesso online ao Centro de Referência da República. Caso tenha interesse, você pode ter acesso nesta sala a textos sobre os governos de todos os presidentes da República do Brasil. Dê uma olhada neste elevador.
é o elevador presidencial. Foi instalado no início do século XX, ocupando o lugar onde havia uma escada de serviço que interligava os 3 pavimentos do palácio. Nessa sala, você pode ainda contemplar algumas belas esculturas.